Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Machuca, eu sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e nesse semestre eu estou prestando apoio ao corpo docente junto ao professor Marcos Brown na disciplina de Física 2. E por aqui a gente vai resolver exercícios relacionados a ondas, movimentos harmônicos e termodinâmica, além das nossas aulas de Google Colab sobre montagem de gráficos, sobre a ferramenta também. Então, bora lá para a aula de hoje! Na aula de hoje, a gente vai abordar dois temas que estão correlacionados: máquinas térmicas e refrigeradores. E o que a gente vai ver nessa aula vai ser uma revisão desses dois temas, junto com a resolução do exercício 44 do capítulo 20 do Halliday. E mais uma vez lembrando, a gente usa a 10ª edição aqui nas videoaulas. Então, uma máquina térmica é um dispositivo que vai extrair energia do ambiente em forma de calor para realizar um trabalho útil. E para conseguir fazer esse processo, toda máquina térmica utiliza uma substância de trabalho. Ela vai queimar algum tipo de combustível para produzir um calor, com o objetivo de produzir o trabalho útil. Por exemplo, nas máquinas a vapor, a substância de trabalho é a água. Assim como num carro, a fonte quente é o motor dele, que é onde há a queima do combustível, e esse combustível vai fornecer o calor. Então, dessa fonte térmica é retirada a cada ciclo uma quantidade de calor, e dessa quantidade de calor, uma parte dele é convertida em trabalho mecânico, que vai fazer a máquina se movimentar. Só que nesse processo, a gente não consegue transformar todo o calor em trabalho, porque parte da energia fornecida pela fonte quente vai se perder para as fontes frias. Então, como a gente pode observar no desenho, chega o calor da fonte quente, parte dele é transformado em trabalho, parte dele é cedido para a fonte fria. E para que uma máquina térmica realize o trabalho de uma forma contínua, a substância de trabalho deve operar em um ciclo, ou seja, ela vai passar por uma série fechada de processos termodinâmicos, que são chamados de tempos, e vai voltar repetidamente a cada estado do ciclo. E para a gente visualizar o ciclo, a gente vai também falar do ciclo de Carnot. E aqui no desenho a gente vê o diagrama da pressão-volume do ciclo, que é considerado uma máquina perfeita. Então aqui no diagrama a gente consegue observar duas isotermas, que quer dizer que a temperatura se mantém constante, que é o momento que o calor está sendo absorvido pelo sistema. E também vamos ter duas adiabáticas, que quer dizer que não há troca de calor. E essa área sombreada aqui vai ser o nosso trabalho. Então, o ciclo ocorre no sentido horário, em que na isotérmica o calor vai ser cedido, e na adiabática não vai haver troca de calor. Para ver a parte algébrica do negócio, vamos começar pela eficiência, que vai ser o quociente da energia utilizada com a energia consumida. Fazendo essa divisão, a gente consegue medir a eficiência de uma máquina térmica, que vai ser um processo análogo aos refrigeradores, que ao contrário das máquinas térmicas, o refrigerador é um dispositivo que utiliza trabalho para transferir energia de uma fonte fria para uma fonte quente. E ele vai operar ciclicamente, assim como a máquina térmica, e a gente consegue notar isso no nosso dia a dia. Na cozinha de todo mundo temos refrigeradores domésticos, e o trabalho que é realizado por um compressor elétrico dele vai transferir energia do compartimento onde são guardados os alimentos, que é a fonte fria, para o ambiente, que é a fonte quente. E aqui, análogo à eficiência, nós vamos ter o coeficiente de desempenho. E como estamos falando de um processo reverso à máquina térmica, aqui o coeficiente de desempenho é dado pela energia utilizada sobre a energia consumida, que é igual ao calor da fonte quente sobre o trabalho. E assim como a gente tem ciclo de Carnot para máquinas térmicas, nós vamos ter o refrigerador de Carnot, onde todos os processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem a perda que é causada por efeitos como atrito ou outras turbulências. E o refrigerador de Carnot nada mais é do que uma máquina de Carnot que opera no sentido inverso, e o coeficiente de desempenho do refrigerador é dado pelo coeficiente do calor da fonte fria sobre a diferença do calor da fonte quente e da fonte fria. E essa diferença vem ali do trabalho que está destacado aqui no slide, onde esse calor da fonte quente é o valor absoluto da energia que está sendo transferida como calor para a fonte quente. Então, com os nossos dois temas revisados, a gente pode extrair disso tudo é que o objetivo da máquina térmica é realizar o trabalho, e para isso ela vai retirar a energia necessária para realizar o processo a partir de uma fonte quente, tendo assim o seu trabalho útil positivo, enquanto no refrigerador a gente quer tirar o calor da fonte fria. E como o processo de retirar calor não é espontâneo, ele vai precisar receber uma energia em forma de trabalho, tendo assim o seu trabalho negativo. Sabendo disso tudo, podemos começar o nosso exercício 44 do capítulo 20 do Halliday. E ele está dividido em dois subitens, que a gente vai ler com calma cada um, começando pelo subitem A, que vai ser uma questão sobre máquinas de Carnot.
e o calor absorvido já nos foi fornecido, assim como o calor absorvido das fontes quentes e as temperaturas da fonte quente e fria, que é 360 Kelvin e 280 Kelvin, respectivamente. E o nosso objetivo vai ser encontrar o trabalho realizado por esse ciclo. E utilizando a equação que a gente revisou agora, nós conseguimos obter o trabalho realizado por ciclo através das duas formas de representação de eficiência do ciclo de Carnot. Então, como nosso objetivo é encontrar o trabalho realizado por ciclo, nós vamos isolar esse trabalho de forma que a nossa equação vai ser o produto do calor da fonte quente pelo quociente da diferença da temperatura da fonte quente com a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, isola o trabalho e depois disso é só substituir pelos valores já fornecidos pelo enunciado. O calor da fonte quente é 750 Joule, a temperatura da fonte quente é 360 Kelvin, que vai subtrair com a temperatura da fonte fria, que é 280 Kelvin. Isso tudo dividido pela temperatura da fonte quente. E jogando na calculadora, nós temos que o trabalho realizado por ciclo é 166,66 Joule. E finalmente chegamos à nossa letra B, que está tratando sobre refrigerador de Carnot. E ele nos pergunta qual que é o trabalho necessário durante um ciclo para remover 1.200 joules da fonte fria na forma de calor. Então aqui a gente vai precisar achar uma equação que envolva o trabalho para que a gente possa usar esse 1.200 joules. E como a gente viu lá no começo, a gente pode usar o coeficiente de desempenho ao invés de usar o de rendimento. E o coeficiente de desempenho, K, vai ser dado pela temperatura da fonte fria sobre a diferença da temperatura da fonte quente e da fonte fria, que é igual ao calor cedido pela fonte fria sobre o trabalho. E depois de isolar o trabalho, é só substituir pelos valores já fornecidos pelo enunciado. O calor da fonte fria é 1.200 Joule e as temperaturas são as mesmas. Jogando na calculadora, nós temos que o trabalho é igual a 342,85 Joule. E com o trabalho encontrado, eu faço uma pergunta para vocês. Como que a gente remove 1.200 joules da fonte fria com apenas 343 joules? Isso não contraria necessariamente a lei da conservação da energia? Não, e eu vou te mostrar por quê. Porque o restante da energia é retirado do ambiente na forma de trabalho, e esse processo ele não é espontâneo, e vai ser necessário um fornecimento externo de energia que ocorre através de um compressor, e esse compressor realiza o trabalho mecânico sobre uma substância refrigerante. E isso torna possível que o sentido de troca de calor inverso ocorra. E esse processo de compressão é muito rápido, de forma que não tem troca de calor ocorrendo, o que caracteriza uma expansão adiabática, onde a pressão e a temperatura aumentam, como a gente consegue observar no diagrama aqui no slide. Entendido? Qualquer dúvida, deixe um comentário ou me manda um e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!